Oi, como prometido, estamos aqui porque novembro é roxo. É roxo porque é o mês da prematuridade. E nós não podíamos deixar passar esse dia, porque exatamente hoje, dia 17, é o dia da prematuridade. E nós vamos ter aqui um papo muito especial, uma conversa muito especial, com dois médicos incríveis que estão lá, nesse exato momento, lá em Manaus, dois médicos que trabalham com o tema, o doutor Adriano, que é obstetra, ele já fez milhares de partos e junto com ele está a doutora Bárbara Leite. E eu quero agradecer muito esta dupla que vem aqui para compartilhar conosco sobre a prematuridade. Está conosco também a pastora Cíntia, que é a coordenadora do programa Se Liga Irmã, um programa que fala com mulheres cristãs sobre direitos das mulheres e que também tem a vertente do enfrentamento à violência contra a mulher. E uma das mais terríveis violência contra a mulher, por nós considerada, é o não acesso à saúde, é o não acesso à informação. Está conosco também uma mãezinha muito especial, a Karine. Karine é mãe de gêmeos, gêmeos prematuros, e ela vai compartilhar conosco a sua experiência. E também não podia faltar nesse bate-papo, nessa roda de conversa, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Gente, o objetivo aqui é, de fato, passar informações. O objetivo aqui é, de fato, dizer para as mães dos prematuros: vocês não estão sozinhas. Nós temos um movimento no Brasil, um movimento enorme de mães apoiando mães, mas também nós temos profissionais da área da saúde muito preocupados com a prematuridade, da gente fazer a prevenção, mas também a gente cuidar dos prematuros, que nós chamamos de anjinhos com pressa. São anjinhos que estão com pressa para chegar aqui no planeta para nos abençoar. E a gente vai dar início a essa conversa conversando com a nossa pastora Cíntia, que tem números e dados sobre a prematuridade no Brasil. Cíntia. Muito importante essa nossa roda de conversa. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui. Um tema que diz respeito a todos, todos. Prematuridade, ela tem um custo, senadora, de 8 bi ao ano no SUS. Tá? A gente tem uma taxa de prematuridade muito alta no Brasil. No geral, 11,5% dos bebês que nascem no Brasil são prematuros, dados do SUS. No DF, vamos contextualizar aqui para o nosso quadradinho, a nossa taxa é um pouquinho maior, viu, senadora? São 12%. Gente, nível Brasil, são 302 mil bebês por ano prematuros. Você sabe o que significa isso? 1.000 bebês por dia. E é uma angústia muito grande, né? A gente quer conversar hoje, saber de vocês, Karine. Eu sei que a doutora Cristiane também passou por isso, né? A questão dos direitos das mãezinhas. E vamos direto para o papo, que a gente quer mesmo saber a experiência de vocês, saber do doutor Adriano, doutora Bárbara, ok? Contigo, senadora. Doutora Adriana e doutora Bárbara, nós estamos trabalhando no Senado direitos. A ministra Cristiane trabalhou políticas públicas de cuidado do prematuro e das mães dos prematuros, da família prematura, porque quando chega um prematuro, mexe com a família inteira. A pastora Cíntia trabalha com a conscientização, com os movimentos que fortalecem as famílias prematuras. E a gente tem aqui a Karine. Mas a gente tem dúvidas, doutor Adriano. O Brasil tem dúvidas. Dá para o senhor explicar, o senhor e a doutora Bárbara, quando que caracteriza o nascimento de um prematuro e quais são os principais fatores de risco? Tudo bem, senadora? Muito bom estar contigo aqui nessa empreitada. Estamos aqui no Amazonas, onde enfrentamos na rede pública essa questão da prematuridade também. A prematuridade é uma síndrome, uma patologia
que ocorre em todas as classes sociais, em todo o mundo, entendeu? Mas, principalmente no nosso país, as classes menos desfavorecidas vão passar por problemas da prematuridade por causa das causas. A principal causa da prematuridade é a questão das infecções, entendeu? Principalmente infecção urinária, e que isso é um problema de pré-natal, de deficiência de pré-natal. Por isso que vai ser muito mais nas classes que são usuárias do SUS, que tem muita dificuldade com pré-natal. Mas qualquer entidade, qualquer doença que venha trazer um meio diferente ou um meio inóspito para o bebê lá dentro, que não está adequado para ele, vai produzir a prematuridade. Seja doenças como a pressão alta da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, seja doenças aqui no norte, em alguns lugares ainda malária, inúmeras e outras doenças que aí as taxas são menores, mas também são importantes, mas não vou citar aqui por uma questão mais didática. Quanto à prematuridade, a classificação é um parto que ocorre abaixo das 36 semanas. Mas de 32 semanas de 34 a 36, já não é é o que a gente chama de prematurão, é um prematuro, mas que tem muita condição de viver. Possivelmente a estadia dele, se ele for para UTI, vai ser menor, mas os bebês que nascem de 28 a 34 semanas, esses sim, tendem a ficar mais tempo no hospital, seja na UTI, seja no suporte da UTIM ou no Canguru, que são setores que, apesar de não precisar de uma UTI, eles precisam de cuidados avançados e têm que ficar no hospital, não dá para ir para casa, entendeu? Mas a gente tem bebês que nascem com 26 semanas, com 25 semanas e que sobrevivem, que conseguimos tratá-los na UTI e mandá-los para casa com os pais quando no tempo oportuno da alta. Doutora Bárbara, a gente pode dizer que a mãe é responsável pela prematuridade? Quando a gente conversa com mães, doutora Bárbara, que os bebezinhos nasceram prematuros, a gente percebe nelas uma culpa muito grande, trazem esta culpa. E eu sei que elas não são culpadas, O doutor Adriano trouxe aí para a gente que existem doenças que podem levar à prematuridade. O que se diria para uma mãe, doutora Bárbara, que está agora passando por essa situação, ou que teve um bebê prematuro e que ainda carrega esse sentimento de culpa? E o que você diria para as mulheres que estão grávidas ou em idade fértil, o que elas poderiam fazer? Boa alimentação, saúde, o que elas poderiam fazer para também ter uma prevenção da prematuridade? Olá, então, obrigada, senadora, pela oportunidade. Aqui, o que a gente tenta trazer para as mulheres é que elas não são culpadas, mas o que elas precisam é estar atentas aos sinais de risco da gravidez, né? As gravidezes classificadas, como o doutor bem disse, como alto risco, né? Por doenças genéticas, doenças metabólicas, sanguíneas, circulatórias, e as infecções, elas são as principais causadoras da prematuridade. Então, o que eu digo para elas é que elas tentem buscar um acompanhamento médico regular para que elas tenham um pré-natal adequado e, assim, diminuir as chances, né, de ter o seu filho prematuro. Nas UTIs neonatais, a gente tem o serviço de humanização do serviço, né? Então, a gente é embasado na portaria 930, que permite a participação ativa das famílias dentro da UTI. Pai e mãe têm livre acesso e os avós e os irmãos, eles têm dias específicos para a inclusão da família como um todo. A importância disso é trazer para a família a participação ativa, passar o leite na sondinha, trocar uma fralda, tomar banho, porque os bebês, eles são muito pequenos. Então, eles parecem aquelas bonequinhas newborn, né, que eles veem. E a culpa atrapalha elas um pouco de se sentir à vontade de fazer os procedimentos. Por isso que elas são
convidadas a participar ativamente. E o método Canguru é uma estratégia ministerial também que promove, né, esse contato da mãe com o filho, do pai com o filho precocemente, onde a gente induz uma incubadora dentro da roupa da família. A criança fica desnuda no colo da família para ter essa troca de germes, troca de experiências e a família ter essa oportunidade de ter, né, o primeiro contato de carregar no colo, né, que é uma coisa que elas sentem muita falta, né? Doutora Bárbara, quando eu era criança, que se falava de um bebê prematuro, havia muito pavor e medo, porque as crianças, a taxa de mortalidade no prematuro era muito alta. Mas a gente tem visto que a ciência progrediu muito. A gente tem visto que tem muitos recursos hoje. O que dizer para uma família que está com um bebezinho agora? A taxa de sobrevivência é muito alta. O doutor Adriano chegou a falar aí em 26 semanas, 28 semanas. Nós temos hoje, doutora, no Brasil, condições de manter esse bebê lá no hospital e depois ele sair feliz e ter uma vida normal? Então, é possível, né? As tecnologias avançaram muito, né? Cada vez mais estão diminuindo os equipamentos para a gente conseguir fazer a intervenção o mais precoce possível e nos bebês ainda menores. Esse tabu do pavor, né, das UTIs e da internação prolongada, a gente tenta amenizar com essas propostas de humanização e inclusão da família dentro da UTI, porque as famílias ficam, né, com esse medo, né, de ter que ter outros filhos, né, os filhos maiores que estão em casa. E essa tecnologia beneficiou muito. As estatísticas mostram assim, que nesses últimos anos as crianças sobrevivem cada vez mais e cada vez menores. Então, aqui, por exemplo, a gente teve na nossa instituição um bebezinho que nasceu com 575 gramas, chegou a pesar 450 e recebeu alta com 1,8 kg, mamando exclusivamente no peito. Entendeu? As sequelas a médio e longo prazo, eles precisam manter um acompanhamento multidisciplinar, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, para que haja os estímulos corretos no desenvolvimento da criança. Doutora Bárbara, tem uma ideia de quantos bebês prematuros a senhora já cuidou ao longo da sua carreira? Não, eu parei de contar quando eu tinha, em média, eu atendia, né, por mês 200 crianças, mas aí eu perdi as contas já. Mas já deu mais assim, de atendimentos de bebês já foram mais de 3.000. Os prematuros eu nunca fiz essa métrica. Você tem uma ideia, doutor Adriano, de quantos bebês prematuros você já cuidou? Eu fico com o bebê no parto, né? Infelizmente, acredito que seja em torno de 20%, porque eu trabalho mais em maternidade de alto risco, 20 a 25% dos bebês que a gente faz nascer são prematuros, né? Eu parei de contar, faço uma conta aproximada de 7 a 8 mil partos até hoje. Uau! Estamos falando aí de 2.000. A Bárbara é muito acometida, mas porque ela deve ter pego também uma quantidade grande de prematuros. Mas, assim, também esse numerário, porque eu já tenho 20 anos na obstetrícia, né? Agora, eu queria só frisar, senadora, uma questão social do entorno da família quanto a esse tropeço no percurso do nascimento, né? Porque é um problema que vai acometer toda a família, vai tirar a mãe de dentro do lar e, principalmente onde a gente trabalha, que é a maioria da população, os filhos ficam em casa. Muitas das vezes não tem com quem deixar os filhos. Traz um transtorno também para o pai, uma preocupação para o pai no trabalho, como é que estão esses filhos. É um problema bem sério, social, entendeu? E também, né, no panorama que nós temos no Brasil e no mundo, com a diminuição da fecundidade das mulheres, que cada vez têm menos filhos,
Nós precisamos salvar o maior número de crianças possível que foram feitas. Porque nós estamos passando um problema de demografia. Vai faltar crianças no Brasil no futuro. E essas crianças que vão, esses bebês que vão para a UTI, cada vez mais eles precisam do pai e da mãe junto ali na internação para garantir uma melhor qualidade de tratamento, um melhor ambiente para esse bebê. Porque por mais que você esteja com médicos capacitados, com enfermeiras capacitadas, as enfermeiras adotam esses bebês. Nas altas desses bebês, as enfermeiras choram, porque já se apegaram com as crianças. Mas, apesar disso, é fundamental que a mãe esteja junto, que a mãe esteja lá dando carinho, que a criança possa sentir o toque, possa sentir, quando ela é recém-nascida, dos primeiros dias, nas primeiras semanas, a pulsação da mãe, do coração da mãe, porque ela lembra desse som dentro da barriga dela, a voz da mãe, a voz do pai. Tudo isso o bebê lembra e precisa nesse momento que para ele é muito delicado e muito traumático, porque não é bolinho, não. Um bebê ficar numa UTI com tubos, com acessos venosos, com agulhas nas veias, é uma arte. Fazer uma punção, colocar uma agulha na veia desses bebês, gente, os técnicos são artistas. Entendeu? E isso quando a gente não está falando de aparelhos mais invasivos, como respiradores, que são necessários, cada vez mais prematuros, mais necessários, né? Sem falar que também dependemos da estrutura, né? E aí essa conscientização também para que flua as verbas para o tratamento neonatal é muito importante. Doutora Bárbara, vocês estão em Manaus e automaticamente a gente pensa nos indígenas. Existe prematuridade entre os povos tradicionais? Existem crianças indígenas prematuras e elas chegam a tempo nos hospitais para passarem pelo parto? Sim, existem os bebês prematuros indígenas, eles são minoria, né, em relação a nós brancos, né? Mas eles existem sim, né? Porque aqui, para a gente, da região amazônica, o centro interior, 90% é de ascendência indígena, né? Então, assim, e eles vêm com suporte precário, entendeu? Infelizmente, né? A gente está tentando ver como é que a gente pode viabilizar uma melhora estrutural, né? Como é que a gente pode modelar um sistema que possa trazer para esses interiores uma melhor estrutura para esse transporte ser melhor, né? E as crianças chegarem aqui mais viáveis, né? Para perder o quanto menos, como o doutor disse, a gente quer salvar vidas, né? A gente jurou lá que é salvar vidas. Doutora, o doutor Adriano falou da necessidade da família estar junto. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram no hospital dessa mãe não poder estar junto? É uma questão financeira? É dinheiro para se deslocar? Quais são as dificuldades que vocês têm encontrado nessas mães que não conseguem ficar o tempo que deveria ficar com os bebês? As mães, elas até conseguem, porque elas ficam no leito, né, ou de acolhimento, né, que é uma estrutura, tipo um apartamentozinho, que ficam todas as mães que já receberam alta, ou elas ficam na enfermaria recebendo os cuidados até ser preparada para a alta delas. O que o doutor estava trazendo para a gente é porque ela sozinha fica triste, né, na internação prolongada, ela fica com saudade de casa, saudade da comida, saudade da cama, saudade, né, da dinâmica da vida dela fora do hospital. E aí ela precisa desse suporte, né, essa rede de apoio pronta para fazer, né? Os pais têm licença paternidade de 5 dias, né? Em 5 dias não dá para fazer nada, nem para um bebê ter, não faz ideia os prematuros, coitados. Então, eles ficam muito apreensivos porque eles têm que trabalhar para prover o sustento da sua casa. Eles têm os outros filhos que estão em casa, então o serviço social fica se desdobrando.
Aí, quando são do interior, a gente ainda tem que viabilizar transporte, se vai de barco, se vai de avião, né? Barco para os bebezinhos pequenos, então a gente tem que mandar eles bem maiores para eles voltarem, né? Com uma estrutura, então, aumenta a internação hospitalar, né? Por questões sociais, e isso onera para o Estado, onera para todo mundo, e para a família, a parte emocional pesa muito. Doutora, a casa mais longe de um hospital aqui em Brasília fica 40 minutos. Aí, quando a gente ouve a realidade de vocês, que a família de um prematuro está 3, 4 dias de barco longe de vocês, eu quero que a senhora e o doutor Adriano entendam o tamanho do meu desafio de construir uma legislação que eu beneficie a criancinha que está aqui no DF, com tudo pertinho, e que eu beneficie a criancinha do Amazonas, a família do Amazonas, que tem toda essa questão de logística. Ouvir vocês acaba nos desafiando a fazer mais, a querer fazer mais. E a senhora falou uma palavra-chave aí, a licença paternidade, a extensão da licença paternidade. O que você acha disso, doutor Adriano? E aí a gente já vai encerrando, porque, gente, ó, vocês observam que eles estão no hospital e daqui a pouco vai nascer bebê, eles precisam estar lá. O que você acha, doutor Adriano? São duas perguntas. Primeiro para você, doutor Adriano, a extensão da licença paternidade para o pai. E a outra pergunta, doutora Bárbara, para a senhora é o seguinte: às vezes a mãe fica 4 meses no hospital para esse bebê ganhar peso, ficar bem e ir embora. Quando ela vai embora com o bebê, já acabou a licença maternidade dela. Ela tem que voltar para o trabalho. A pergunta é: seria uma medida acertada? Eu sou autora do projeto, mas quero lhe ouvir. Da gente estender a licença maternidade para essa mãe começar a licença a partir do momento que o bebê sai do hospital? Primeiro você, doutor Adriano. Eu tenho outra área de atuação também, como médico do trabalho. E a figura masculina no Brasil, ela é a figura do arrimo de família. Então, ele sempre está trabalhando. A maioria das mulheres trabalham quando os casais estão juntos, né? E aí esse pai, ele vai para dentro do ambiente do trabalho, ele esgota os 5 dias dele, mas ele não tem condição de render, da produtividade dele ser igual como era. Por quê? Porque ele está preocupado com os filhos que estão em casa com a vizinha, ou com a tia, ou com a avó que não usualmente cuida. Ele está preocupado com a saúde desse bebê que está lá. Ele está preocupado com a esposa dele que está no hospital também. Entendeu? Então, não tem como esse pai ter a produtividade. E quem perde isso é o sistema econômico, entendeu? Porque diminuir a produtividade é um prejuízo para a empresa. Então, alargando um pouco a licença maternidade, pode haver um impacto econômico, sim, para a Previdência? Pode haver. Mas quando esse pai retornar para trabalhar, ele vai retornar com a cabeça muito mais tranquila para retomar o seu trabalho de uma forma positiva, valorizada, e de uma forma que ele vá a desempenhar suas tarefas do mesmo jeito, entendeu? Outra coisa também que diminui é o absenteísmo. Pode parecer que seja, do ponto de vista empresarial, mas o cara vai pegar, em vez de 5, vai pegar 15, vai pegar 20, vai pegar um mês. Mas para a empresa é importante que ele retorne com a cabeça tranquila para trabalhar, entendeu? O impacto, sim, vai ficar na Previdência. E eu acredito que essa lei deva passar e essa lei deva ir para fazer realmente um impacto econômico na Previdência, para trazer também, do ponto de vista econômico, lá para o Ministério da Economia, para ele falar assim: não, nós temos que melhor tratar o nosso pré-natal para diminuir o número de prematuros, para a gente poder diminuir esse passivo previdenciário. Porque vai chegar e alguém um dia vai fazer essa conta, entendeu? Eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Bárbara, eu queria contar uma notícia para vocês. O Brasil tem o melhor corpo de neonatologistas do mundo.
Repete isso. O Repete. Brasil tem o melhor corpo de neonatologistas do mundo. A gente tem no mundo países que conseguem tirar a bebê com 200... O recorde que eu já vi, a Bárbara me corrige, é 265 gramas. Nos Estados Unidos e no Japão. Mas eles estão em condições tão especiais que nem nos Estados Unidos, nem no Japão, é estendido para toda a população. Mas no Brasil, felizmente, no Brasil encontra-se o país subdesenvolvido com o melhor sistema de saúde, ou menos pior, que é o SUS. A legalidade do SUS é ótima, é a ponta do Brasil, do mundo, mas muitas das vezes a precariedade do sistema de saúde produz essas aberrações, que é um número extremamente alto de prematuros. Só que nós temos insumo, diferente da África, que não tem insumo, não tem incubadora, não tem instrumental para cuidar do bebê. Nós temos aqui. E aí a gente tem um corpo de médicos muito comprometido também, que juntou a precariedade de ter muito prematuro com os insumos e fazem deles hoje o melhor corpo de neonatologistas do mundo. O médico neonatologista brasileiro é chamado para trabalhar em todos os lugares do mundo. E chegando lá, eles são premiados, eles são promovidos muito rápido e reconhecidos por causa da mão que pega aqui do tratamento dos prematuros. Bárbara, e aí me fala, acha necessário e importante a gente dar a licença maternidade para a mãe, estender para quando ela estiver em casa? Esse bebê precisa de cuidados específicos em casa? Sim, isso é muito importante, né? Existe a lei desde 2022, né, que estende essa licença maternidade, e é muito gratificante saber que a senhora está conseguindo tornar esse projeto, né, um projeto mesmo, não só uma lei, né, do Supremo. E aqui na nossa instituição a gente já aplica, é um diferencial significativo, porque elas se sentem em paz de saber que elas vão para casa e não vão precisar voltar a trabalhar. Elas vão passar esses primeiros 4 meses adaptativos, porque o que a gente explica, né? Esses 4 meses é o tempo que a criança fica internada aqui na instituição, é o tempo que ela leva para sair da prematuridade e chegar no tempo termo. E aí, esse período de termo que ela vai se adaptar em casa, né? A criança tem que se acostumar com o ambiente, a mulher tem que se acostumar com a nova rotina de assumir a responsabilidade total e sozinha, porque enquanto ela está no hospital, ela tem o suporte do médico 24 horas, tem o suporte do enfermeiro, do técnico, porque, né, esses bebês eles são abraçados mesmo por toda a equipe. Ela vai para a unidade Canguru, que é uma enfermaria, onde ela tem essa oportunidade de começar a dominar essa experiência de ficar dos cuidados, mas ela ainda tem o suporte da equipe da profissional de saúde, com fono, com físico, com, né, o médico, o enfermeiro, o técnico. Em casa, não, ela vai ser só ela e o bebê e a rede de apoio dela. Então, ela precisa desse suporte, dessa adaptação, e quanto mais tranquila ela puder estar, melhor para a lactação, melhor para diminuir os riscos de infecção. Nós sabemos, né, que os índices de morte infantil é altíssimo, é mais de 50% nos menores de 1 ano, né? E os bebês prematuros, eles acabam aumentando ainda essas estatísticas. Então, a gente precisa ter essa família estruturada para que eles possam dar o melhor suporte. Encontrar a equipe que vai dar o acompanhamento, porque também é difícil o acesso, né? A mãe deve contar aí depois a experiência dela de como é que são os agendamentos da equipe multidisciplinar. A mulher tem que ir para várias equipes, né? E geralmente não é no mesmo centro, são vários centros que ela precisa estar presente para fazer o estímulo correto. Então, eu acho que, com certeza, eu não acho, eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para a sociedade esse projeto. Eu quero agradecer a doutora Bárbara, a doutora Adriano, pela participação de vocês. Vocês dois são 2 anjos. Anjos nem sempre têm asas, anjos têm jalecos também. Deus abençoe vocês aí em Manaus. Eu conheço o Adriano já há uns 15 anos, sei da luta dele,
também por mais qualidade de saúde aí no estado. E eu quero agradecer muito por terem tirado esse tempo para estarem conosco. Que Deus abençoe e a gente vai continuar essa conversa. Você já pode ir embora. Corre lá, Adriano. Tem bebê nascendo. Corre lá, doutora. Vão para lá. E a gente vai continuar essa conversa agora com a nossa ministra Cristiane. A gente vai deixar a mamãe por último, porque a ministra Cristiane, sendo esse mês de novembro, ela está com uma série de ações também, e ela está nesse momento também aí correndo. Doutora Cristiane, novembro é roxo, ministra. E aí? As nossas lutas, a sua luta por mais direitos para a mãe do prematuro. Novembro é roxo e eu acho que o nosso doutor Adriano falou algo que é muito importante, que a gente sempre se preocupou lá no Ministério. A questão das dificuldades que a família tem e de como uma mãe em situação de vulnerabilidade, ela cuida de um bebê prematuro sem nenhuma estrutura. Eu sou mãe de um bebê prematuro e eu fico me perguntando, eu tive que gastar minhas economias para pagar uma enfermeira especialista em bebê prematuro, porque eu ficava desesperada de pensar na possibilidade de eu não dar conta de dar um banho no meu filho, quando a gente teve alta para ir para casa, né? Porque você sai do hospital, você chega em casa e você fala, e agora? Agora sou eu e ele. Então, eu tive uma rede de apoio, né, com a mãe, com o marido, mas e aquelas que não têm? Onde o Estado pode entrar? O que o Estado pode fazer? E foi o que a gente fez, né, senadora? Lembra com Mães Unidas, né, Cíntia? Com Mães do Brasil, que a gente criou uma rede de mães voluntárias para cuidar dessas outras mães. E deu muito certo. Agora, acho que o que a senhora falou aí do projeto de lei é bom também que quem está passando por essa situação saiba que, enquanto essa lei não está em vigor, ela pode ajuizar uma ação aí na sua cidade, né, senadora? Ela pode pedir esse direito de estender a licença maternidade ou que comece a contar quando o seu filho estiver alta por meio de uma ação judicial. Se você não tiver condições de pagar um advogado, você procure a Defensoria Pública, porque isso já tem jurisprudência, inclusive no STF, e se por acaso seu bebê é prematuro e tem alguma outra comorbidade, por exemplo, tem uma doença rara, você ainda consegue estender mais ainda essa licença maternidade. É bom a gente aproveitar esse momento para falar isso, porque eu sei que tem mães que não conseguem nem raciocinar nesse momento de que recebe esse diagnóstico, que seu filho provavelmente vai nascer prematuro. A gente sabe que quando tem algum diagnóstico na gestação, muitas mães já sabem que o parto vai precisar ser antecipado. O que você pode fazer? Você pode agilizar a ação antes mesmo do parto acontecer, tá? Então, ainda não é lei, mas o INSS já reconhece e você pode ajuizar uma ação aí na sua cidade. E se não puder pagar advogado, procura a Defensoria Pública. Doutora Cristiane, conta um pouquinho do Flavinho. Flavinho está bem? Foi difícil? O Flavinho, segundo aí o doutor Adriano, ele é um prematurão, né? Porque ele nasceu entre 34 e 35 semanas, mas ele nasceu com peso e tamanho de 32 semanas. E eu era para ter nascido com 32, mas eu consegui segurar porque ele tinha muito pouco peso, ele tinha 1,2 kg e eles falavam que ele poderia não sobreviver. Mas eu estava com uma pressão muito alta e aí eu ficava desesperada, porque eu achava que eu ia morrer e em qualquer momento eu podia entrar em trabalho de parto. Eu consegui chegar até essas 34, 35 semanas, mesmo assim, foi bem difícil, porque eu não conseguia amamentar e ele não conseguia pegar peso. De 2 em 2 horas, eu tinha que amamentar. E eu não conseguia fazer a tal da pega. Aí, o que aconteceu? Ele voltava a perder peso, tinha muita hipoglicemia, o que levava ele a ter que ir para a UTI. E aí, eu fiquei ansiosa, não conseguia amamentar, me sentia muito culpada. A senhora falou da questão da culpa. Eu me sentia culpada porque eu trabalhei muito na gestação. Todos os dias eu trabalhava até 3 horas da manhã. Eram eleições gerais de 2018 e eu sozinha tocando no escritório. E eu me senti muito culpada assim. Eu não tinha que ficar até 3 horas da manhã trabalhando. Depois eu pensava, né? Tudo isso elevou a minha pressão arterial, sim.
o que aconteceu? Eu não conseguia que ele tivesse, eu não conseguia amamentar, ele não conseguia pegar peso, eu fiquei nervosa, ansiosa, sofri violência obstétrica por conta de enfermeiras e eu tive eclâmpsia pós-parto. Aí eu fui para a UTI e o Flavinho ficou numa outra UTI até eu retornar. E aí foi um desafio enorme. Quando eu retornei para casa depois de quase 30 dias, foi esse desespero de o que você fazer com o bebezinho naquela situação. E eu vi naquele momento que a rede de apoio é tudo. E se você não tiver uma rede de apoio dentro da família, você pode formar uma rede de apoio na sociedade. E se o Estado, naquele momento, não te proporciona, quem sabe uma vizinha, um parente, qualquer pessoa. E olha como é importante, né? Você se oferecer para ficar, para fazer um café para essa mãe, ou ficar olhando o filho dela enquanto ela vai ali, pelo menos escovar o dente. A Karine sabe, a gente tem medo de ir no banheiro. E aconteceu Verdade. com Verdade. E é nisso, doutora Cristiane, que entra a campanha Se Liga Irmã também, desafiando a igreja a ter esse olhar, a ter esse carinho, a ter essa disponibilidade de buscar, fazer literalmente uma busca ativa, não só com a membresia, né? Mas olha que coisa linda, a igreja se oferecer para ser essa rede de apoio na sua comunidade, né? Onde a igreja está inserida. Então, a gente teve aquela experiência, né, do Mães Unidas, do Mães do Brasil, e a gente quer transportar isso para a igreja cristã no Brasil. A gente tem uma capilaridade imensa e a gente precisa, né, trazer essa consciência. Essa reunião aqui hoje, essa roda de conversa, é para estimular, sim, você, pastor, você, pastora, líder de ministério, se envolva com a campanha e que seja o start em novembro, mas crianças nascem todos os dias, né? Então, muita gente Verdade. precisando desse amor em ação. Eu queria deixar essa provocação, esse Isso. desafio à igreja. Olha, verdade, gente, o segurar governo a mão uma da anterior, outra, né? o governo Senadora, anterior. eu queria só falar algo também importante, que algumas mães também não sabem. Quando o bebê nasce prematuro, ele tem uma série de situações, eu não sei falar tecnicamente, acho que a Karine vai me entender, que ele precisa ser estimulado. E alguns precisam de cuidados médicos para ter esse estímulo. E aqui em Brasília, por exemplo, o SARA faz isso gratuitamente. Só entrar no site, você cadastra, seu filho é chamado. Então, ele vai ter todo o cuidado, um cuidado multidisciplinar para aquela criança. Onde não tiver um hospital nesse patamar de SARA, ou se não tiver um hospital público que forneça esse serviço, você pode também, por meio de uma ação judicial, exigir que o Estado disponibilize uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, senadora, porque tem situações que, se não, providências que, se não forem tomadas nos primeiros 30 dias de vida, a criança pode perder a visão, um bebê prematuro. Ele pode deixar de passar uma janela de oportunidade para fazer uma cirurgia cardíaca, porque Sequelas graves, né? Muitos nascem sem finalizar alguns detalhes, né, internos. Então, por exemplo, com hérnias, o Flavinho nasceu com 2 hérnias e que estavam correndo risco de estrangular. Aí tem a questão do fundo do olho, fechar tudo direitinho. E se não for até 30 dias, às vezes até em uma semana, essa criança pode vir a falecer. Então, procure aí na sua cidade. E se não tiver, ação judicial também para o Estado fornecer uma equipe multidisciplinar para Doutora Cristiane, só fala como está Flavinho, que eu conheço, gente. Eu conheço a figura. Fala. Flavinho está hoje com 6 anos. Ele teve que passar por uma cirurgia com 4 meses, que ele teve crâniosinostose, que é nascer com a moleira toda fechada. E fez uma cirurgia, estava começando a ter sequela nos olhos, mas graças a Deus reverteu. Ele só tem astigmatismo um grau elevado, mas enxerga super bem, é super inteligente, não tem sequela nenhuma. E hoje, senadora, essa semana, senadora, foi o ensaio fotográfico já para a formatura dele do ABC. Entendeu? Ai, meu Deus! Ensaio fotográfico, formatura, que coisa linda! Gente, eu e o Flavinho temos uma relação de cumplicidade. Eu ligo para contar histórias de noite, de madrugada. A Cristiane, quando foi ser secretária nacional da mulher, Flavinho era um bebê, e a gente teve que ajudar. O Ministério deu suporte,
Tinha um bercinho lá na sala dela. Então, Tinha. nós vimos o Flavinho crescer, nós somos apaixonados por ele. Ministra, eu sei que você está em atividade, nós vamos te liberar também, mas a gente vai continuar aqui agora esse papo com a outra mãe, essa mãe querida, e a gente quer dar muito boas-vindas a essa mãe. Tchau, Cristiane Brito, nossa Tchau, eterna beijo. ministra da mulher. Tchau, Tchau. Beijo, Cristiane. beijo, Karine. Beijo. Beijo. Karine, agora chegou a sua vez e nós estamos Oh. chegando ao final da nossa live. Gente, a Karine também é uma mãe muito próxima de nós, porque o marido dela trabalhou no ministério. O marido dela é uma das pessoas que mais entende da proteção da infância no Brasil. Imagine ele trabalhando na Secretaria Nacional da Criança, cuidando de todas as crianças do Brasil com a gente, e a esposa teve que passar por um parto e os bebezinhos dele, gêmeos, vieram prematuros. Então, eram mais 2 bebês para a gente ali no Ministério também estar cuidando. Karine, conta a sua experiência de mãe de prematuros. Gente, o desafio dela foi em dobro, prematuros. Oi, senadora, que prazer estar aqui. Prazer, pastora Cíntia, de estar juntos para conversar esse assunto tão importante, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse presente, por essa honra de estar aqui, ainda mais com essa responsabilidade de representar as mães, né, que passaram por isso, aquelas que estão passando e aquelas que ainda vão passar. Então, é um privilégio, uma honra muito grande. Então, senadora, para mim foi um desafio muito grande enfrentar o que a gente enfrentou. Eu realmente nunca imaginei que eu teria filhos prematuros. Eles foram assim planejados nos planos do Senhor para nós, né? E Deus sonhou com os nossos gêmeos e a gente nunca imaginou que teria gêmeos. E o meu primeiro filho, eu tenho o Luca, de 6 anos, ele nasceu no parto normal, gestação super tranquila. Então, para mim, eu imaginei que nunca passaria por uma situação como essa. Mas a partir do momento que eu soube que eram gêmeos, já existe, né? Só por serem gêmeos, o fato já de a possibilidade de ter realmente a prematuridade, mas assim, 34 semanas, que foi o que o doutor Adriano falou ali, né? Mas então estava indo tudo bem, minha gestação, meu pré-natal, e até que no dia 2 eles nasceram dia 7 de janeiro de 2023. E no dia 2 de janeiro eu tive um sangramento. E eu passei por uma perda gestacional em 2020, anterior. Então, o sangramento, quando acontecia, mesmo que fosse pequeno, já era um motivo de um aperto, né, no coração, assim. E a gente precisou ir para a maternidade. Eu até falei com meu filho, eu falei, olha, daqui a pouco a mamãe vem para casa, não vai ser nada demais, porque eu não imaginei a proporção que chegaria esse sangramento. Então, eu comecei com um sangramento, foi só intensificando, intensificando. Cheguei na maternidade ao ponto do leito ficar bem encharcado, então aquilo foi me dando aquele aperto, aquele desespero. Eu estava com 28 semanas. Então, ver aquele desespero, né? Meu Deus, será que eles vão nascer prematuros? E aquela aflição, aquele medo. E a gente fiquei internada, e nisso eles acompanhando, eles estavam bem, graças a Deus, eles estavam desenvolvendo, eles estavam. Então, um acompanhamento muito bom que eu tive. E eu achei que eu ia para casa, mas o sangramento ele não parava. E aquele sangramento foi intensificando, e aquele desespero, até que na sexta-feira o médico que foi me acompanhar, eles não descobriam a causa desse sangramento. E ele falou: olha, seus bebês eles estão entrando em sofrimento. Nós estamos pensando em retirá-los. Daí veio aquele desespero, né? Meus filhos nascerem prematuros, meu Deus, como que é isso? E quando foi no sábado, eu entrei em trabalho de parto.
né? Embora eles tenham nascido de cesárea, eu tive todo o trabalho de parto e cheguei à dilatação completa. E quando chegou na sala de cirurgia, a médica até perguntou se queria que fosse normal ou cesárea, mas no momento, realmente, pelo risco que eles corriam, optou-se pela cesárea e foi realmente providência de Deus. Eu estava tendo perda de líquido, então o João Pedro nasceu bem roxinho, a Anne também não nasceu bem. Quase que eu não via minha filha quando ela nasceu. O Carlos, que estava, né, junto, ele viu toda aquela cena, aquele desespero. O João precisou ser entubado. Ele ficou uma semana entubado. A Anne, quando nasceu, os médicos, ele só via os médicos falando: reage, Anne, reage. Então, eu estava ali, não vi essa cena, mas minha esposa acompanhou, e no momento eu tive muita perda de sangue. Então, existiu realmente o risco de nós três partirmos. Então, foi muito forte. Eu fui para a UTI, fiquei 3 dias na UTI, e eles encaminharam os dois para a UTI e iniciamos essa trajetória. De 70 dias de internação, os meus filhos ficaram. A Anne permaneceu na UTI por 60 dias e o João por 67 dias. Então, um, foi uma experiência muito forte e realmente são nossos milagres. Karine, e vocês dois estão separados, os três são separados, vão para a UTI. Quando você viu eles a primeira vez? Quantos dias depois? Então, no primeiro dia eu fui para a UTI, eu não, né, precisei receber 2 bolsas de transfusão de sangue, por muito sangue que eu perdi. E quando foi no dia seguinte, eu consegui, com muito custo, ir até chegar até a UTI, que era tão pertinho, mas parecia tão distante. E então foi o primeiro contato, né? O diferente do Luca, que o Luca eu tive, né, a experiência do primeiro toque, quando ele nasceu, totalmente diferente. Então, você ficar distante do seu filho ali é tão dolorido para a mãe de prematuros. Ô, Karine, eu entendo que é uma experiência de dor física e de dor emocional. E aí Dor a na gente alma mesmo. e a dor na alma. E aí a gente sabe que muitas mães saem de uma experiência dessa com uma depressão pós-parto. E a gente ainda tem no Brasil o tabu de falar sobre a depressão pós-parto. O nosso programa, Karine, Se Liga Irmã, nós estamos indo às igrejas falar com as mulheres cristãs, dizer para elas: existe a depressão pós-parto, não é falta de fé, é uma questão Sim. orgânica, é uma questão de saúde, saúde mental, saúde emocional. Como que você saiu de tudo isso, Karine? Conta para gente essa trajetória. Então, no momento que eu estava lá, né, nesse processo, porque eu precisei ficar internada por 17 dias para poder passar por um tratamento de antibiótico, enfim. Então, tinha dias de desespero, né? Aqueles dias que você. Somente o dia que a Anne ela teve um sangramento que foi pelo nariz, pela boca, pelas fezes, ela teve um sangramento. Então, aquele momento, o médico falou do risco neurológico que existia. Então, assim, foi o pior dia para mim foi o dia que eu me vi impotente diante de tudo aquilo, né? A gente já estava naquela situação, porque você chega, os médicos te falam: olha, vai ser uma jornada, você vai passar por um período aqui, você vai ficar muitos dias aqui. Os médicos já nos avisam, é o tempo que eles precisavam para estar dentro da barriga e eles não estão. Então, era um dia após o outro e parecia que a gente estava ali num mundo paralelo. Quando você está dentro de uma UTI, parece que você não está vivendo, é muito estranho, porque os minutos não passam, parece uma eternidade aquele tempo ali. E aí, aquele dia, eu chorei o dia inteiro e aquela dor na alma, uma tristeza profunda. E o Senhor ali, Deus foi me segurando nas mãos e me fortalecendo, porque Ele é o nosso socorro e o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
Então, ele me segurava, né? E, para mim, quem me sustentou foi realmente o Senhor e o apoio psicológico que eu tive, né? Ter um Aleluia. acompanhamento de uma psicóloga ali constante comigo, conversando, com quem eu podia desabafar, minha rede de apoio, meu esposo, minha família, né? As orações da igreja, as orações, aquelas pessoas que nos acompanhavam, querendo saber notícias, e esse acompanhamento é fundamental para que a gente realmente consiga sair desse lugar. É Eu verdade. lembro, eu lembro, Karine, dos mutirões, todo mundo se revezando para orar por você. A gente tinha, gente, escala de oração pelos bebês, pela Karine, e as pessoas vindo te visitar, todo mundo acompanhando. Foi assim, um momento, e eu acho que você falou a coisa certa, essa rede de apoio, essa rede de amigos e de familiares em volta. Mas, Sim. Karine, fala para gente a importância do Carlos ter estado com você nesse momento. Nossa, o Carlos foi como ele parecia uma fortaleza ali. Deus fez ele tão forte, resistente, que eu falo, gente, é só realmente ver o agir de Deus, porque ele realmente estava ali o tempo todo. Todos os dias a gente precisava estar na maternidade para estar junto com os bebês. E a gente tem o Luca, e o Luca ficava em casa. Então, ele me dava esse suporte lá e dava suporte com o Luca aqui. Então, o fato de ter ele ao meu lado fez toda a diferença para que conseguíssemos vencer juntos. Então, ali aquele apoio, porque eu precisava ordenhar, a amamentação foi muito difícil, porque você tem que ordenhar sem ter seu bebê perto. E como que é dolorido para a mulher, você ter que acordar de madrugada para você ordenhar, porque você não pode, seu bebê precisa de você, ele precisa do seu leite, e você tem que acordar de madrugada sem seu bebê perto. E aí meu esposo estava lá, sempre comigo, me ajudando, me apoiando. Então, assim, foi fundamental a presença dele na minha vida. Ou com que idade eles estão? Fala para gente. Eles estão com 1 ano e 10 meses. Eu quero trazer eles aqui para vocês verem. A gente nós está Tá, expectativa. Acho que o Brasil inteiro quer conhecer eles. vou Mostra trazer. eles para o Brasil. Tá bom, vou trazer. Espera só um Tá bom, momentinho. vai lá. Pastora Cíntia, enquanto ela busca os bebês, nós ouvimos a ministra Cris falar sobre ações judiciais. Nós ainda não temos uma lei, o que nós temos são decisões judiciais de que a licença maternidade para a mãe pode ser estendida. E aí a gente não tem ainda a extensão da licença paternidade também. Mas a gente também pode entrar com ação judicial para que o pai fique um pouco mais com esses bebês. E o mais importante que a ministra Cris falou, esses atendimentos multidisciplinar. Se na sua cidade você não tem, você vai procurar a justiça. Se você não tem um advogado, procure o defensor público. Procure na sua cidade a OAB. A OAB tem lá advogados que podem te ajudar, vai te dar orientação. Vá ao Ministério Público, mas seu bebê não pode ficar sem o atendimento multidisciplinar. O médico para ver a voz dele, como ele vai mamar, o olhinho dele tem que ser visto, toda a questão ocular dele tem que ser vista. Então, é o atendimento multidisciplinar. Então, saibam que vocês podem entrar com ações, mas eu estou lutando como senadora para que tudo isso seja uma lei e o mais rápido possível. E eu tenho uma novidade que aconteceu aqui no Distrito Federal esta semana. O Distrito Federal aprovou uma lei que a mãe e a família vão ter vale transporte enquanto os bebês estiverem no hospital e enquanto precisar ir ao médico para esse tratamento multidisciplinar. Isso, pastora Cíntia, vai ser assim fundamental, porque às vezes a mãe sai do hospital e o bebê fica lá. A mamãe só vai durante o dia levar o leite enquanto ele ganha peso. E às vezes esse ir e voltar, a mãe não tem o dinheiro do ônibus. Então, o Distrito Federal aprovou uma lei e fica a dica aí na sua cidade. Fale com o seu vereador,
Vamos entrar com um projeto de lei no seu município, fale com o seu deputado estadual. Enquanto a gente não aprova essa lei nacional também, podemos aprovar leis estaduais. E agora, os bebês estão chegando, nós vamos conhecer. Olha, gente, como eles estão lindos! Olha, vira um pouquinho a câmera, vai ter que chegar um pouquinho mais perto, Karine. Olha aí, gente! Eles rindo. Eles estão bem, Karine? Seu microfone. Mas são lindos demais. Eles estão ótimos, senadora, graças a Deus. Foi muito importante eles terem esse acompanhamento no SARA, acompanhar a estimulação precoce, a educação precoce, que eles também são acompanhados aqui na escola perto, a estimulação precoce com a fisioterapia. Tudo isso ajudou muito no desenvolvimento deles. Eles estão ótimos, graças a Deus. Quem nasceu primeiro, Karine? Foi o João Pedro. João Pedro, né? Mas eles estão lindos. Já faz uns dias que eu não vejo as crianças. Estão lindos. Anne, você está linda, princesa. Gente, nós estamos mostrando uma família que passou pela jornada de bebês prematuros. Karine, eu quero agradecer a sua participação e você ter compartilhado conosco essa sua jornada e da forma como você falou. Dá um abraço no papai Carlos. Que Deus abençoe vocês. E qual o recado que você dá para uma mãe que está começando a jornada agora, Karine? Amém, senadora, muito obrigada. Então, o que eu posso dizer para as mamães aí de prematuros, sejam fortes, e Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Se fortaleza do Senhor, se for, né, ele é que sustenta a gente. Então, tem dias que a gente chega, que a gente está com esperança, está ativa, né, animado, mas tem dia que a notícia já não é boa, porque cada dia, né, a gente conta ali os segundos, os minutos, os ml, as gramas, eles são pequenos, mas tão guerreiros. Então, o que eu posso dizer é que eu sei que as pessoas dizem para a gente, vai passar, realmente vai passar, mas até que a gente passe por esse processo, né, a gente precisa passar por ele. Então, nesse passar, seja forte em Deus, procure essa rede de apoio com quem você possa contar, desabafar, te ouvir, te abraçar, aquele ombro amigo, para estar, às vezes, só do seu lado ali, porque realmente não é fácil, mas vocês vão vencer. Em nome de Jesus. Parabéns, parabéns. Gente, ó, eles são sapecas, viu? Tenho que dizer para vocês que os dois na igreja são sapecas. Olha como são lindos. Karine, obrigada. Deus te abençoe. Tchau, bebê. Tchau. Obrigada. Tchau, Karine. Tchau, Pedro. Tchau, Rani. Deus abençoe vocês. Senadora, antes da gente finalizar, senadora, eu gostaria que a senhora explicasse para as mamães que, assim como a Karine, que enfrentaram todo esse desafio, né? Apesar da gente saber que não cai um fio de cabelo da cabeça, que não cai uma folha da árvore sem que seja do consentimento e do conhecimento de Deus, né? A gente sabe que Deus trata através de todas as circunstâncias, mas fala aqui para as mães que ainda não sabem, para que elas possam acompanhar a tramitação, né? Poder saber dessa boa notícia que vai ser quando o seu PL for aprovado. Conta para nós qual o impacto dele na vida das pessoas. Olha, são dois projetos de lei. O primeiro projeto de lei é o 3723 de 2023. Este projeto não é meu. É do senador Cajuru, mas eu sou relatora. O 3723 de 2023, ele amplia a licença paternidade, que hoje é de 5 dias. Cíntia, o carnaval são 5 dias. Como é que eu posso ter só 5 dias para um pai ficar em casa? Então, esse é para ampliar. E já passou, a minha relatoria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos
E o projeto agora está caminhando no Senado, acompanhe. E nós formamos, na Câmara e no Senado, uma frente parlamentar da licença paternidade. Esse é paternidade. Viram o relato da Karine, a importância do pai. E viram o relato dos médicos, a importância do pai, da família, estar neste momento com os bebês prematuros. E o outro projeto, que esse aí é de minha autoria, é o 286 de 2023. Esse, Cíntia, amplia a licença maternidade e o salário maternidade. A licença maternidade vai começar a contar a partir do momento, 120 dias conta, a partir do momento que a mãe sai do hospital com o bebê. Então, se a mãe ficou 3 meses lá dentro, não vai contar. Ela vai ficar recebendo salário maternidade, mas quando ela sair, ainda vai ter 120 dias lá fora com o bebê e, Cíntia, recebendo a licença maternidade. Esse, Cíntia, Fantástico. já passou pelo Senado, nós conseguimos em 1 ano passar pelo Senado, já passou numa comissão na Câmara, e eu estou sabendo que a semana que vem será voltada em outra comissão da Câmara, e aí, Cíntia, vai para o plenário e vai para ser sancionado. Eu espero que o presidente Lula sancione. Essas crianças não vão falir a nação. Tem gente De dizendo jeito nenhum. assim, mas vai aumentar a licença maternidade? Vai falir a nação? Não vai falir a nação. Vocês viram o que o doutor Adriano falou. Se essa mãe voltar para o trabalho, ela não vai ter cabeça para produzir. Então, a gente precisa que essa mãe fique em casa até o bebê ficar bem. Então, gente, eu fui eleita para isso, para cuidar dos prematuros. Fiz isso a vida inteira, como ativista, pastora, depois como ministra, com vários programas cuidando do prematuro, e agora, como senadora, eu quero que seja lei. Mas também estamos entrando com outro projeto de lei para o transporte gratuito, Cíntia, para a mãe e o pai do prematuro ir e voltar para o médico. Então, a gente também está entrando com esse projeto. E, Parabéns, Cíntia, senadora. mas Levar para o enquanto... federal, levar para o É. federal, levar para o Brasil inteiro, né? O que Isso. foi aprovado aqui no DF, Aqui coisa no fantástica. DF. E Cíntia, eu preciso dizer que esse projeto aqui no DF é da nossa deputada Paula Belmonte, mas sancionado pelo nosso governador e a nossa vice-governadora Celina Leão. Mas a gente vai repetir aqui. Ainda não é lei federal a ampliação da licença maternidade, não é lei federal a paternidade, e nem os... mas vocês aí entram com ação. Enquanto eu aprovo a lei, vocês podem entrar com ação. E aqui vai ficar agora o apelo para a igreja. O nosso programa Se Liga, Irmã, está recebendo cadastro de advogados voluntários que queiram estar no nosso programa, porque imagine, doutores, você que é advogada, você que é advogado, uma irmã nossa, lá no interior de Sergipe, que não tem acesso a um defensor público. E a gente ter um cadastro de advogados que possa lutar por esse direito para essa mamãe do prematuro. Procure as nossas redes sociais. Fale o nosso site, Cíntia. www.seligairmã.com.br. Tem um link de cadastro logo na primeira página, e no Instagram é @seligairmã_, aquele tracinho, OFC de oficial. Olha, queremos advogados, mas nós queremos também um grupo de mulheres voluntárias para que uma segure na mão da outra, para a gente cuidar das mamães prematuras. Eu quero lembrar que esse programa e esse projeto Se Liga, Irmã, ele é no âmbito da igreja. Nós estamos falando de direitos de mulheres dentro da igreja. Então, eu tenho a minha atuação como senadora e nós agora estamos trabalhando com a igreja. Mas não é só a igreja evangélica. Qualquer denominação, qualquer religião que queira, dentro da sua comunidade, levar o nosso projeto, nós estamos aqui abertos. E aí, Cíntia, porque novembro é roxo? Quero te agradecer, amiga, por estar comigo aqui nessa live. E foi tão lindo, passou médicos, passou ex-ministra, mamãe, as crianças.
E eu acho que É emocionante. a gente alcançou o objetivo da live. Eu quero te agradecer, Cíntia, por esse Que momento. isso. Eu fiquei muito tocada, viu? Karine, eu tenho 55 anos, mas eu me emocionei com a sua emoção. A gente revive o nosso momento também, as nossas vulnerabilidades, a Sim, nossa insegurança, o medo. Será que eu vou dar conta, né? Me é. permita só, senador, antes da gente finalizar, porque assim é um momento muito feminino. Não tem para onde correr, né? Quando a gente fala de parto, fala de filho, das dificuldades. Eu passei por uma situação, Karine, foi até engraçado, porque o meu filho, Lucas, o do meio, ele nasceu com 4,2 kg, parto normal, mas ele teve aquela queda da glicose muito grande, né? Porque eu não tinha leite para amamentar. Aí imagina, senadora, a situação. Lucas, 4,2 kg, ele tinha um cabelo no ombro e ele foi para a UTI de médio Nossa. risco. Eu fiquei tão constrangida, porque as pessoas não entendiam por que o Lucas estava lá, né? Aquele boizão, aí tinha os bebezinhos como É. os seus, e as mãezinhas me olhavam assim de rabo de olho, tipo, o que essa criança está fazendo aqui? E a gente passando o É. mesmo sufoco, entendeu, Karine? E Aham. eu quero agradecer as pessoas maravilhosas. Nós temos irmãs em todas as trincheiras, em todos os lugares. Onde tem luta, tem um filho de Deus, tem uma filha de Deus para Hum. levar a palavra, para ser um ombro amigo. Aquelas enfermeiras me sustentaram. Eu não podia ficar, eu tinha que ir embora todos os dias. Na época que o Lucas nasceu era assim, né? Então, essa rede de apoio, esse amor em ação, é o que a gente busca incentivar na igreja, sabe, Karine? Né, senador? É isso que a gente busca Sim, inspirar essas pessoas. Tá? Então, assim, pega sim. na mão dessa irmã, pega na mão daquela que ainda não é irmã, mas é sua, ela está ali junto contigo nessa viagem aqui pela terra, entendeu? E a gente tem mesmo que fazer a diferença onde a gente puder. É isso que Eu eu queria queria deixar, esse completar, desafio. Sim, completa, pastora Karine. Cíntia. Não é só para complementar completar um testemunho que foi a questão que como eles nasceram muito prematuros, prematuros extremos, eu não tinha nada de enxoval. Eu não tinha Pois é. nada. Eu não tinha quartinho pronto, eu não tinha nada. E a igreja foi fundamental, me ajudou muito, porque as irmãs da igreja se mobilizaram e foi chegando roupa, e foi chegando roupa. Minha mãe estava aqui para me ajudar. Ela falou: gente, mas que tanto de roupa que foi Que chegando. lindo, Foi que chegando, lindo. chegou berço, chegou Uau! trocador, tudo que a gente precisava, sabe? A gente viu assim como, né, como que é importante esse apoio realmente, essa ajuda. Então, para a gente, assim, nossa, foi fundamental esse apoio que a gente Ô, recebeu. Karine, eu vou aproveitar a sua deixa e eu vou desafiar a igreja nesse sentido. Que se organize, que faça coleta, né, de roupinha, de fralda, enxoval, o que for necessário, e faça essa busca ativa para poder ajudar essas mães que estão passando por essa situação, né? Porque, gente, Sim, isso marca para o resto da vida, é ou não é, Karine? sim, e os prematuros, por eles serem muito pequenininhos, a Ana e o João nasceram com 1,190 kg. Os dois nasceram com o mesmo peso. Exatamente. E a roupinha, para poder achar uma saída de Não tem. maternidade, você não encontra. E sabe o Não. que eu achei muito interessante que aconteceu comigo, que eu quero compartilhar, foi com uma prima minha, Patrícia. Ela mora em São Paulo, e no Espírito Santo, na verdade, e ela teve filho prematuro, se eu não me engano, 13 anos atrás. Só que os bebezinhos dela teve gêmeos também, mas um não sobreviveu e ela tem um filho de 13 anos. Só que ela guardou essas roupinhas. Roupas boas e novas, ela guardou de forma que quando ela vê alguém precisando, como foi meu caso, ela me emprestou. E o tanto que me ajudou, porque é muito difícil encontrar roupa para prematuro, por eles serem muito pequenininhos. Então, até nisso a gente tem dificuldade como mãe. Então, quando você é mãe de um prematuro, você já entra numa maternidade, você não sai com seu bebê no colo como as outras mães, você já tem aquela, né? Você já não tem as fotos. Eu não tive foto de grávida, né? Então, aquela foto sua grávida, aquele álbum de gestante, você não tem. Então, tem muitas coisas que você não aproveitou naquela sua gravidez.
E aí você não consegue achar uma roupinha para o seu filho, porque pode parecer uma coisa simples, mas isso faz Não diferença é, para a mãe. não é, Não não é é simples, não, não é diferença. simples, não. É um ponto muito interessante a ser levantado. Senadora, Sim. sua imagem está frisada, está Tá, congelada. eu tô vendo que a imagem está... Mas a voz está saindo? Tá Tá. sim, tá Então, sim. a gente vai para o encerramento. E a Karine trouxe aí uma sugestão maravilhosa Voltou. das roupas, mas aí tem gente falando do outro lado, mas eu não tenho roupa de bebê, eu não sei o que fazer para ajudar. Eu vou dar uma dica. Passa na padaria, compra um bolo e leva lá na casa da mãe e faz um café e toma junto com a mãe. Não sabe o Não que é? fazer? Tira uma tarde e fala assim: hoje eu vim passar a roupa dos bebês para te ajudar. Gente, Exatamente. toma uma iniciativa. Mãe, hoje eu vou ficar com o bebê para você ir lá no salão fazer sua unha, fazer seu cabelo. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer nessa rede de Realmente. apoio, É né? É verdade. verdade, Linda. Karine, que Deus te abençoe. Pastora Cíntia, que Deus te abençoe. Obrigada a Amém. todo mundo que nos acompanhou aqui. Novembro é roxo, mas para nós, todos os dias são roxos, porque todos os dias é dia de proteção. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.